Catatonia maligna letal. Jovem reage e anda após culto na CCB. Um testemunho de fé, milagre e a luta entre a vida e a morte. O silêncio antes da tempestade. O sol já se punha sobre a pequena cidade de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, quando os últimos raios dourados iluminavam a fachada simples, porém imponente, da Congregação Cristã no Brasil, CCB. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, e o ar ainda guardava o calor do verão que teimava em não se despedir. As ruas, normalmente movimentadas pelos fiéis que se dirigiam ao templo, estavam estranhamente quietas naquela hora. Só se ouviam os passos apressados de irmão Josué, um dos diáconos mais dedicados da congregação, que carregava nas mãos uma Bíblia desgastada pelo tempo e pelo uso constante. Dentro da casa modesta da família Rodrigues, a tensão era palpável. Mateus Rodrigues, um jovem de 22 anos, jazia imóvel em sua cama há quase 48 horas. Seu corpo, antes cheio de vida e energia, agora parecia uma estátua de cera, rígido, pálido, os olhos abertos, mas sem qualquer sinal de consciência. Os médicos do hospital regional haviam dado o veredicto horas antes, com vozes baixas e olhares compassivos. Catatonia maligna. Estado avançado. As chances de recuperação são mínimas. Se houver alguma reação nos próximos dias, será um milagre. A mãe de Mateus, Dona Maria, uma mulher de fé inquebrantável, apertava entre os dedos um lenço umedecido pelas lágrimas que não paravam de cair. Seu marido, seu Antônio, um homem de poucas palavras, mas de uma fé silenciosa e profunda, permanecia de joelhos ao lado da cama do filho, murmurando salmos em voz baixa. A irmã mais nova de Mateus, Larissa, de apenas 16 anos, tremia no canto do quarto, os olhos inchados de tanto chorar. Mãe, e se ele não acordar? Sussurrou Larissa, a voz quebrada pelo desespero. Dona Maria a puxou para si, apertando-a contra o peito. Ele vai acordar, filha. Deus não nos abandonaria assim. Lembra do que o irmão Moisés sempre diz? Até que a morte seja vencida pela vida. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Mas no fundo, até Dona Maria sentia o medo roer seu coração. Mateus não era apenas seu filho, era seu milagre. Nasceu após anos de oração, quando os médicos disseram que ela nunca poderia ter filhos. Ele era a prova viva de que Deus ouvia suas súplicas. E agora, vê-lo daquele jeito, era como se uma parte dela também estivesse morrendo. A chegada dos irmãos e a decisão que mudaria tudo. Um barulho de passos na calçada fez com que a família se virasse para a porta. Era irmão Moisés, o presbítero da CCB local, acompanhado de irmão Davi, irmão Samuel e mais 3 diáconos. Seus rostos sérios refletiam a gravidade da situação, mas seus olhos brilhavam com uma certeza que só a fé pode dar. Irmã Maria, irmão Antônio, a paz do Senhor, cumprimentou o irmão Moisés, colocando uma mão no ombro de seu Antônio. Viemos buscar Mateus. Não é na cama que ele vai sarar. É nos braços de Deus, no meio do seu povo. Dona Maria levou as mãos ao rosto, soluçando. Mas, irmão, os médicos disseram que movimentá-lo pode piorar. Ele está em estado crítico. Irmão Moisés baixou a voz, mas suas palavras eram firmes como rocha. Os médicos veem com os olhos da carne. Nós vemos com os olhos da fé. Se Deus disse que pela sua ferida fomos sarados, então Mateus será sarado. Mas não aqui, no templo, entre os irmãos, onde o Espírito Santo opera com poder. Seu Antônio, que até então permanecerá em silêncio, levantou-se lentamente. Seu olhar encontrou o de irmão Moisés, e algo invisível, mas poderoso, passou entre eles. Um acordo selado não com palavras, mas com o coração. Vamos levá-lo, disse seu Antônio, a voz rouca de emoção. Se é a vontade de Deus, que seja feito. A preparação, entre lágrimas e oração. Movimentar Mateus não foi fácil. Seu corpo, rígido como uma tábua, parecia pesar o dobro. Os irmãos o envolveram em lençóis brancos, como se estivesse sendo preparado para um ritual sagrado. Dona Maria, com as mãos trêmulas, colocou sobre o peito do filho um pequeno lenço branco, símbolo da pureza e da fé na CCB. Senhor, não nos deixe sozinhos, orou em voz baixa, enquanto Larissa beijava a testa do irmão, como se fosse a última vez. O trajeto até o templo foi silencioso, mas carregado de uma energia sobrenatural. Os irmãos carregavam Mateus em uma maca improvisada, enquanto outros fiéis que já haviam sido avisados, saíam de suas casas para acompanhar a procissão. Mulheres choravam, homens faziam o sinal da cruz, crianças olhavam com olhos arregalados, sem entender bem o que estava acontecendo, mas sentindo que algo grande estava por vir. Ao chegarem à porta do templo, irmão Moisés parou e ergueu as mãos para o céu. Pai Celestial, nós te trazemos este jovem, teu servo Mateus. Tu o conheces desde o ventre de sua mãe.
Tu sabes o plano que tens para ele. Não permitas, Senhor, que o inimigo roube o que é teu. Em nome de Jesus, nós te pedimos, liberta-o. Um vento forte e repentino sacudiu as árvores ao redor, como se a própria natureza respondesse àquela oração. Alguns irmãos murmuraram amém, outros simplesmente caíram de joelhos, dominados pelo Espírito. Dentro do templo, o clímax da fé. O salão principal da CCB estava lotado. Fiéis de todas as idades, muitos deles vestidos de branco, como manda a tradição da congregação, aglomeravam-se em torno do jovem inerte. Velas acesas iluminavam o ambiente com uma luz dourada e trêmula, enquanto o coral feminino entoava hinos de intercessão e guerra espiritual. Lutai, ó santos do Senhor, com fé e com amor, que o inimigo será vencido. Pelo poder de Jesus. Mateus foi colocado no centro do salão, sobre um tapete branco, rodeado pelos presbíteros. Irmão Moisés com a Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Começou a ungir a testa de Mateus com óleo sagrado. Satã, solta este jovem. Em nome de Jesus, eu te ordeno. Sai. Um silêncio absoluto tomou conta do templo. Até as crianças pararam de se mexer. Todos os olhos estavam fixos em Mateus, esperando, torcendo por um milagre. De repente, um arrepio percorreu o corpo do jovem. Seus dedos, antes rígidos como pedra, tremeram levemente. Um suspiro rouco escapou de seus lábios ressecados. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao fundo. Mas então, nada mais aconteceu. Os minutos se arrastavam. Alguns começaram a murmurar, outros a chorar baixinho. Dona Maria, de joelhos ao lado do filho, sentia o coração se partir em 1000 pedaços. Senhor, por quê? Sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. Foi então que irmão Davi, um homem de cerca de 60 anos conhecido por sua unção poderosa, avançou e colocou as mãos sobre a cabeça de Mateus. Espírito de morte, eu te amarro em nome de Jesus. Mateus, levanta-te. Sua voz ecoou pelo templo como um trovão. Um estalo seco soou no pescoço do jovem. Seu corpo se contorceu violentamente, como se uma força invisível o puxasse para cima. Os irmãos o seguraram para que não caísse. E então, seus olhos piscaram. Lentamente, como se estivesse emergindo de um sono profundo, Mateus moveu a cabeça para o lado. Sua boca se abriu, e um som gutural, quase ininteligível, saiu de sua garganta. A água conseguiu dizer, a voz rouca como lixa. Gritos de alegria explodiram no templo. Mulheres choravam, homens erguiam as mãos ao céu, crianças pulavam de felicidade. Dona Maria desabou sobre o filho, abraçando-o, beijando seu rosto, enquanto seu Antônio, com lágrimas nos olhos, apenas repetia: graças a Deus, graças a Deus. Mas o maior momento ainda estava por vir. Com um esforço sobre-humano, Mateus apoiou as mãos no chão e tentou se levantar. Seus músculos, atrofiados por quase 2 dias de imobilidade, tremiam. Os irmãos o ajudaram, segurando-o pelos braços. E então, ele ficou de pé. Primeiro vacilante como um bebê aprendendo a andar, mas depois com cada passo sua força voltava. Ele caminhou até o centro do templo, onde irmão Moisés o esperava de braços abertos. Glória a Deus no mais alto dos céus! Exclamou o presbítero, abraçando o jovem com força. Hoje o inimigo foi derrotado. Hoje a fé venceu. O templo explodiu em louvor. O coral começou a cantar Toque a trombeta em Sião, enquanto os fiéis dançavam, pulavam, choravam de alegria. Alguns caíram no espírito dominados pela presença divina. Outros profetizavam, dizendo que aquele era apenas o começo de uma grande obra de Deus na região. Mateus, ainda fraco, mas com os olhos brilhando de uma luz que não era deste mundo, ergueu as mãos e começou a louvar a Deus em línguas desconhecidas, algo que nunca havia feito antes. Aleluia! Aleluia! Gritava a multidão. Dona Maria, agora transfigurada pela alegria, corria de um lado para o outro, abraçando todos que encontrava pela frente. Meu filho está vivo. Meu filho andou. Deus é fiel. O testemunho que abalou a cidade. Nos dias seguintes, a notícia do milagre se espalhou como fogo. Jornais locais, rádios e até mesmo algumas emissoras de TV vieram cobrir a história. Médicos que haviam dado Mateus como caso perdido agora coçavam a cabeça, incapazes de explicar o que havia acontecido. Do ponto de vista científico, isso é inexplicável, admitiu o Dr. Carlos Henrique, neurologista que acompanhará o caso. Pacientes em catatonia maligna avançada não se recuperam assim, de uma hora para outra. É um fenômeno que desafia a medicina. Mas para os fiéis da CCB, não havia mistério. Foi Deus. Só Ele pode fazer isso, afirmou irmã Ruth, uma das mais antigas da congregação.
Isso é prova de que, quando a igreja se une em oração, nada é impossível. Mateus, agora totalmente recuperado, tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. Ele passou a participar ativamente dos cultos, contando sua história para incentivar outros a crer. Muitos que o ouviram se converteram, outros receberam cura de suas próprias enfermidades. Eu senti como se estivesse em um túnel escuro, relatou Mateus em um depoimento emocionado. Ouvia vozes me chamando, mas não conseguia responder. Até que, de repente, uma luz brilhante me envolveu, e uma voz disse: Filho, levanta-te. Não é a tua hora. Quando abri os olhos, estava no templo, com os irmãos orando por mim. Sua irmã, Larissa, que antes duvidava da fé, agora se ajoelhava todos os dias, agradecendo a Deus pelo milagre. Eu pensava que Deus não ouvia nossas orações. Mas Ele ouviu. Ele sempre ouve. A vida após o milagre, uma nova missão. Mateus não voltou a ser o mesmo. Não apenas por causa do trauma físico e emocional, mas porque algo em seu espírito havia mudado. Ele agora sentia uma chamada para servir a Deus de maneira mais profunda. Eu não posso ficar quieto depois do que Deus fez por mim, disse a irmã Moisés, em uma conversa particular. Quero ser usado. Quero que outras pessoas saibam que Deus ainda faz milagres. Irmão Moisés, com um sorriso sábio, colocou a mão em seu ombro. Deus já está te usando, filho. E isso é só o começo. Poucos meses depois, Mateus começou a pregar em pequenas reuniões. Sua história tocava corações e muitos jovens que antes se afastavam da igreja, voltaram a buscar a Deus após ouvi-lo. Um dia, durante um culto de jovens, uma moça chamada Ana Clara, que sofria de depressão severa, aproximou-se dele após a pregação. Irmão Mateus, eu não aguento mais. Pensei em desistir de tudo, confessou, com lágrimas nos olhos. Mateus a olhou com compaixão, lembrando-se de como também esteve à beira da morte. Ana Clara, se Deus me tirou de um poço tão profundo, Ele pode te tirar também. Acredite nele. E então, impondo as mãos sobre ela, começou a orar. Naquele mesmo dia, Ana Clara sentiu uma paz que não sentia há anos. E nas semanas seguintes, sua vida começou a mudar. O inimigo não desiste, novas batalhas. Mas nem tudo foram rosas. O inimigo, que havia sido derrotado na vida de Mateus, não desistiu de lutar. Certas noites, Mateus acordava suando frio, com pesadelos em que vozes escuras sussurravam em seus ouvidos. Você não merece isso. Foi só sorte. Deus não te ama. Outras vezes, dores misteriosas apareciam em seu corpo, como se algo tentasse voltá-lo ao estado de catatonia. Isso é guerra espiritual, explicou o irmão Moisés. O diabo não quer que você continue testemunhando. Mas você já venceu uma vez, vencerá de novo. Mateus redobrou suas orações. Passou a jejuar, a ler a Bíblia com mais fervor, a buscar a presença de Deus como nunca antes. E a cada batalha saía mais forte. O culto de ação de graças, um mar de lágrimas e alegria. No primeiro aniversário do milagre, a CCB de Boa Esperança do Sul organizou um grande culto de ação de graças. O templo estava lotado além da capacidade, com fiéis vindos de cidades vizinhas para celebrar a fidelidade de Deus. Mateus, agora vestido com uma túnica branca, subiu ao púlpito. Seu rosto, antes marcado pela doença, agora resplândia de paz. Há um ano, eu estava entre a vida e a morte. Hoje, estou aqui de pé, por causa da misericórdia de Deus, começou, a voz firme, mas emocionada. Muitas pessoas me perguntam, como você superou? Eu respondo, não fui eu. Foi ele. O templo explodiu em aplausos e louvores. Muitos caíram no chão, dominados pelo Espírito. Outros choravam sem parar, lembrando de suas próprias lutas. No final do culto, irmão Moisés fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está lutando contra uma doença, uma depressão, um vício? Venha à frente. Deus está aqui para libertar. Dezenas de pessoas correram para o altar. Entre elas, um homem em uma cadeira de rodas, uma mulher com câncer terminal, um jovem viciado em catatonia maligna letal. Jovem reage e anda após culto na CCB. Continuação expandida com detalhes profundos, diálogos, emoções e o cotidiano na congregação cristã no Brasil. O chamado no altar, lágrimas e milagres. O templo, já abarrotado de fiéis, parecia tremer sob o peso da emoção. O ar estava denso, carregado de orações, suspiros e o cheiro de incenso queimando nos cantos do salão. As luzes das lustres de cristal refletiam nas lágrimas que escorriam pelos rostos marcados pela dor e pela fé. Quando o irmão Moisés estendeu os braços em direção à multidão, sua voz ecoou como um trovão divino. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está lutando contra uma doença, uma depressão, um vício? Venha à frente. Deus está aqui para libertar. Não foi um convite.
Foi um chamado urgente, como se o próprio Espírito Santo estivesse puxando cada alma necessitada para os pés do altar. Dezenas se levantaram. Alguns arrastando-se com dificuldade, outros carregados por familiares. Entre eles, seu Antônio, um homem de 62 anos, paralisado da cintura para baixo após um acidente de trabalho há 5 anos. Sua cadeira de rodas, enferrujada pelo tempo, rangia a cada movimento. Sua esposa, Dona Maria, empurrava-o com mãos trêmulas murmurando: Jesus, tem misericórdia. Ana Clara, 28 anos, magra demais, a pele amarelada pela quimioterapia. Um lenço cobria sua cabeça careca, mas seus olhos brilhavam com uma fé que a doença não havia conseguido apagar. Seu marido, Carlos, a sustentava pelo braço, como se temesse que ela desmoronasse a qualquer momento. Rafael, 19 anos, olhos fundos, mãos trêmulas. O cheiro de maconha ainda impregnava suas roupas, mas seu rosto estava molhado de lágrimas. Sua mãe, irmã Sandra, o abraçava com força, sussurrando: Filho, hoje é o seu dia. Hoje você nasce de novo. Mateus, ainda de pé ao lado do púlpito, observava tudo com os olhos úmidos. Ele conhecia aquela dor. Sabia o que era sentir o corpo trair a alma, a mente se fechar como uma fortaleza intransponível. Mas também sabia o que era sentir a mão de Deus arrancá-lo das trevas. O toque que transforma. Irmão Moisés começou a passar entre os que estavam no altar, impondo as mãos sobre cada um. Não eram toques rápidos, superficiais. Eram gestos lentos, carregados de autoridade espiritual, como se cada dedo fosse um canal da graça divina. Quando chegou a seu Antônio, o velho fez um esforço para se levantar, mas suas pernas, atrofiadas pelo desuso, não responderam. Dona Maria chorava baixinho, apertando a Bíblia contra o peito. Irmão Antônio, você crê que Jesus pode te curar? Perguntou o irmão Moisés, olhando fundo nos olhos cansados do homem. Eu quero crer, irmão. Mas são 5 anos sem andar, sua voz quebrada revelava anos de desesperança. Deus não olha para o tempo. Ele olha para a fé. Levante-se em nome de Jesus. Um silêncio tomou conta do templo. Até as crianças pararam de se mexer. Todos os olhos estavam fixos naquele homem que aos poucos começou a tremer. Primeiro, os dedos dos pés. Depois, os músculos das panturrilhas, como se uma corrente elétrica os percorresse. Eu sinto algo. Seu Antônio gaguejou, os olhos arregalados. Dona Maria soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Glória a Deus! Alguém gritou lá atrás. E então, como se um fio invisível o puxasse para cima, seu Antônio se levantou. Primeiro, apoiado nas mãos. Depois, com as pernas trêmulas mais firmes. 1 passo. 2 passos. 3. O templo explodiu. Gritos de alegria, palmas, pessoas caindo no chão dominadas pelo espírito. Alguns corriam para abraçar seu Antônio, que agora chorava sem vergonha, os braços erguidos para o céu. Eu tô andando, meu Deus! A mulher que venceu a morte. Enquanto a multidão celebrava o milagre de seu Antônio, Ana Clara permanecia ajoelhada, as mãos estendidas sobre o altar. Seu corpo fraco pela doença tremia. Carlos, seu marido, estava de joelhos ao seu lado orando em línguas, as lágrimas molhando a madeira polida do chão. Irmão Moisés se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz baixa, mas firme. Senhor, Tu és o Deus que ressuscita os mortos, que sara todas as enfermidades. Tocai neste corpo, purificai cada célula, expulsai toda a malignidade. Em nome de Jesus eu determino. Câncer, sai agora. Ana Clara sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se lava quente estivesse sendo derramada em suas veias. Uma dor aguda a atravessou por um segundo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, e então, uma paz indescritível. Ela abriu os olhos e olhou para as próprias mãos. A pele, antes amarelada, parecia ter recuperado um tom mais saudável. Respirou fundo. Não doía mais. Irmã Ana, como você se sente? Perguntou o irmão Moisés com um sorriso conhecedor. Ela tocou o próprio rosto, incrédula. Eu não sinto mais dor. É como se sua voz falhou. Como se tudo tivesse sumido. Carlos a abraçou com força, soluçando. Deus é fiel. Deus é fiel. O viciado que encontrou a liberdade. Rafael era o último da fila. Seu corpo magro tremia não só pelo choro, mas pela abstinência. Há 3 dias ele não usava drogas, e a batalha interna era brutal. Suas mãos suadas se apertavam uma à outra, como se tentassem se segurar para não cair no abismo novamente. Irmã Sandra, sua mãe, não o soltava. Ela sabia que aquele momento era decisivo. Ou ele saía dali livre, ou voltaria para as ruas e desta vez talvez não voltasse mais. Irmão Moisés se ajoelhou na frente dele, olhando nos olhos.
Filho, você quer ser livre? Rafael engoliu em seco. Eu quero, irmão. Mas é difícil. Todo dia eu penso em usar de novo. Todo dia eu sonho com a pedra, sua voz quebrou. Eu tenho medo de não conseguir. Não é você quem vai conseguir. É Deus em você. Irmão Moisés colocou a mão em sua testa. Espírito de vício, espírito de morte, eu te amarro em nome de Jesus. Saia desta vida, agora. Rafael sentiu como se algo pesado estivesse sendo arrancado de seu peito. Uma pressão no coração, uma dor aguda na mente e então, um alívio tão grande que ele caiu no chão, chorando como uma criança. Mãe, eu tô livre. Eu tô livre. Irmã Sandra o abraçou, molhando seu ombro com lágrimas de gratidão. O cotidiano da fé, uma vida transformada. Nos dias que se seguiram, a história de Mateus e dos milagres daquele culto se espalhou como fogo. A congregação cristã no Brasil daquela região vivia um avivamento. Não era apenas um evento isolado. Era uma onda de transformação que atingia famílias inteiras. As reuniões de oração nas casas. Todas as noites em alguma casa havia um culto de oração. Não eram encontros formais, eram reuniões de guerra espiritual, onde os irmãos se juntavam para clamar por milagres. Na casa de irmão Pedro, um pequeno cômodo havia sido transformado em um altar doméstico. Velas acesas, Bíblias abertas, cadeiras enfileiradas. Ali, eles oravam por horas. Senhor, nós não vamos desistir. Se tu curaste Mateus, tu pode curar minha filha. Clamava a irmã Rosa, cuja filha de 12 anos sofria de epilepsia. As crianças, mesmo as menores, participavam. Larissa, de 7 anos, ajoelhada ao lado da mãe, orava com uma fé pura. Jesus, faz a minha irmã sarar, por favor. Eu prometo que vou ser boazinha para sempre. Os testemunhos nas reuniões de doutrina. Todos os domingos, antes do culto principal, havia a escola dominical, onde os irmãos davam testemunhos. Seu Antônio, agora andando sem moletas, contava sua história com lágrimas nos olhos. Eu pensava que nunca mais ia caminhar. Minha esposa já até tinha comprado uma cadeira de rodas nova, porque a outra estava caindo aos pedaços. Mas Deus não desistiu de mim. Ana Clara, agora com os cabelos começando a nascer novamente, falava da sua batalha contra o câncer. Os médicos disseram que eu tinha 3 meses de vida. Mas Deus disse não. Hoje os exames estão limpos. Não tem mais nada. E Rafael, agora trabalhando como auxiliar na igreja, testemunhava. Eu vendia droga. Eu roubava. Minha mãe já tinha me dado por morto. Mas Jesus me encontrou no fundo do poço e me puxou para fora. As visitas aos enfermos. Os irmãos não esperavam os doentes virem até a igreja. Eles iam até eles. Toda semana, um grupo saía para visitar hospitais, asilos e até mesmo presídios. Levavam Bíblias, cantavam hinos e oravam pelos perdidos. Numa dessas visitas, irmã Marisa, uma senhora de 70 anos, foi a um hospital psiquiátrico. Lá, encontrou Lucas, um jovem de 22 anos diagnosticado com esquizofrenia. Ele gritava, se debatia, amarrado à cama. Saia, espírito de loucura! Irmã Marisa impôs as mãos sobre ele, orando com autoridade. Os enfermeiros olhavam incrédulos. Mas, aos poucos, Lucas foi se acalmando. Suas pupilas, antes dilatadas pelo medo, começaram a se contrair. Ele olhou para a irmã Marisa e perguntou com uma voz frágil. Onde eu tô? Você está nas mãos de Deus, meu filho. Ela respondeu, sorrindo. 3 meses depois, Lucas estava livre das amarras, participando dos cultos, lendo a Bíblia e ajudando na limpeza do templo. A batalha espiritual não é só milagre, é guerra. Mas nem tudo eram rosas. O inimigo não fica parado. Alguns dos que haviam sido curados começaram a enfrentar tentações fortes. Rafael, depois de 3 meses limpo, sonhou com a antiga boca onde comprava drogas. Acordou suando, com o coração acelerado. Ana Clara, apesar da cura, começou a ter medo de recaída. Sonhava com hospitais, agulhas, quimioterapia. Mateus, mesmo depois de tanto tempo, às vezes sentia formigamentos nas pernas, como se a catatonia quisesse voltar. Irmão Moisés os chamava para conversas particulares. Filhos, o diabo não gosta de ver vocês livres. Ele vai tentar de tudo para te fazer duvidar. Mas lembre-se, a vitória já foi conquistada na cruz. Ele olhava nos olhos de cada um. Quando a tentação vier, ore. Quando o medo bater, declare a palavra. Você não está sozinho. E eles obedeciam. Rafael começou a jejuar uma vez por semana, buscando mais de Deus. Ana Clara memorizou salmos de cura e os declarava todas as manhãs. Mateus passou a liderar um grupo de jovens, ensinando sobre a fé que vence o mundo. O grande culto de batismo, águas que lavam o passado. 3 meses depois dos milagres, a igreja organizou um grande culto de batismo no rio próximo à cidade.
Mais de 50 pessoas se inscreveram para serem batizadas, incluindo Rafael, Lucas e até mesmo alguns ex-viciados que haviam se convertido. O dia amanheceu ensolarado. As águas do rio cristalinas refletiam o céu azul. Os candidatos vestiam túnicas brancas, símbolo de purificação. Irmão Moisés, de pé na margem, falava com voz firme. Batismo não é só um ritual. É um enterro do homem velho e um nascimento do novo. Quando você descer nessas águas, tudo que te prendia ao passado morrerá. E quando sair, você será uma nova criatura. Um a um, eles eram imersos. Rafael saiu das águas gritando: sou livre. Sou novo. Lucas, o ex-esquizofrênico, chorava como um bebê, abraçado pelos irmãos. Uma jovem que havia tentado suicídio saiu das águas sorrindo, como se um peso de anos tivesse sido tirado de seus ombros. Mateus, que já havia sido batizado anos antes, observava tudo com os olhos brilhantes. Ele se lembrava do dia em que ele mesmo havia sido tirado das trevas. E agora via Deus fazendo o mesmo com tantos outros. O legado de uma vida restaurada. Hoje Mateus é um dos líderes da mocidade na CCB. Ele viaja por várias congregações, contando seu testemunho e incentivando os jovens a buscarem a Deus de todo o coração. Em suas palestras, ele sempre repete uma frase: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu potencial. Se ele me tirou de uma catatonia maligna, imagine o que ele pode fazer na sua vida. E os milagres continuam. Uma menina surda ouviu pela primeira vez depois que Mateus orou por ela. Um homem com depressão severa jogou fora os remédios após um culto de libertação. Uma família inteira, antes dividida por brigas e vícios, se reuniu em Cristo. A última oração do dia. À noite, quando todos já estão em casa, Mateus ainda fica um tempo no templo, ajoelhado diante do altar. Ele fecha os olhos e murmura: Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. Usa a minha vida. Usa a minha história. Que cada alma que ouvir o que tu fizeste creia que ainda há esperança. E então, ele se levanta, olha para a cruz na parede e sorri. Porque ele sabe, o melhor ainda está por vir.